Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Boa tarde. O Espaço Jurídico deste sábado recebe o advogado Fernando Damiani de Oliveira. Ele falará sobre a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional, que passa a valer a partir de dezembro. Doutor Fernando, boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde, Gerson. É um prazer estar aqui contigo. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é uma obra de 1943 que agora foi revisada. O senhor considera que o texto aprovado vai melhorar as relações de trabalho? Já só acredito que sim, certo? Como toda novidade, ela causa preocupação, ela causa angústia, mas ela vai ter o tempo necessário para evoluir e para atingir talvez um patamar ainda superior a esse. Ela traz vantagens, traz ganhos, traz segurança jurídica, né? E isso é muito positivo para uma legislação que necessitava esse tipo de alteração. Nesse período de 43 para cá, teve alguma mudança pontual ou não? Algumas mudanças tiveram, mas o direito ele não evolui com a mesma rapidez que as práticas de mercado, que as práticas, né, que a sociedade institui. Ele tem uma evolução mais lenta, até por uma questão de segurança. Mas ele, como não atinge a essa velocidade, ele sempre fica um pouco defasado de novas práticas e tem muita resistência a abrigá-las nas novidades, né? O que o senhor destacaria? Olha, eu diria algumas questões hoje. A possibilidade de uma negociação mais ampla, coisa que há tempos já vinha se pedindo. A CLT engessava muito a possibilidade de patrões e empregados negociarem, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu gostaria então de entrar nessa seara com o senhor. Os críticos da reforma, claro que tem os críticos, né, afirmam que a negociação direta com a empresa ou com os empregadores será um complicador para os empregados. Será nessa linha? O senhor acredita nisso ou não? Não, pode acontecer. Não vamos negar essa possibilidade. Mas isso vai trazer uma outra discussão, que é o fortalecimento dos sindicatos. Os sindicatos, apesar de perderem um pouco o poder arrecadatório e terem que criar mecanismos de arrecadação, eles com isso vão se fortalecer. Vão ter que trazer o trabalhador para o lado deles, isso vai lhe dar um poder de negociação e buscar vantagens junto aos empregadores, né? Claro, existem sindicatos não tão fortes hoje, mas a tendência é que eles evoluam, como toda a realidade já mostrou no Brasil, e se fortaleçam e exerçam o poder de negociação, né, de uma forma mais ampla. Agora, conversando com alguns sindicalistas, eles temem o contrário. Eles temem um futuro incerto em função dessa mudança de regras. Como é que ficará o papel, na sua avaliação, o papel dos sindicatos e desses dirigentes sindicais? Vão precisar passar por uma readequação? Eu creio que sim. Eu acho que, claro, como eu te disse, toda novidade assusta, né? Há uma preocupação por parte dos sindicalistas, não é absurda, ela, claro, é uma situação que por ser nova, assusta, mas como eu disse, se o sindicato cumprir o seu papel, de trazer um associado, um empregado para o lado dele, prestar uma assessoria eficiente, com benefícios atrativos a eles, com certeza o sindicato vai crescer, talvez em patamares superiores ao de hoje. O problema é que hoje nós temos os sindicatos tendo uma parcela de representação de empregados não tão grandes e muito mais voltado para o lado da movimentação política, o que não é a função do sindicato, né? Ele tem que estar ali ao lado da categoria que ele representa, né, e buscando os benefícios dos seus associados e integrantes do quadro, né? Mas essa movimentação política, como o senhor se refere, não é uma herança aí dos tempos da ditadura que acabou criando este fato? Pode ser. Nós temos preocupações e politizações grandes, só que eu acho que a função do sindicato nesse campo avançou demais, ela ficou grande demais. Talvez ela, claro que tem, como qualquer ente representativo, tem que ter sua participação num processo legislativo, político, mas talvez não com a extensão que nós tínhamos hoje, que era uma politização bem significativa e bem definida, né? Ou seja, virar braço partidário.
Não é o ideal. A função do sindicato não é braço sindical, não é braço Alguns eleitoral. tendem, até pelo tamanho, como o senhor citou, ser incorporados por outros? É uma tendência? Pode acontecer, mas como cada sindicato ele está vinculado a uma base territorial, possivelmente vai haver a preservação deles. O que eles vão ter que fazer é ampliar o leque de trazer o trabalhador para dentro, né, da sua estrutura de apoio. Né? Agora, uma questão. O senhor, como atua também na área trabalhista, né? Sim. O senhor atua também em outras áreas, mas falamos aqui da área trabalhista. Como ficará para o empregado, a partir de agora, com a mudança, a questão que envolve a entrada, o ingresso de uma ação trabalhista? Ele terá que ter um cuidado? Gostaria que o senhor explicasse isso para o ouvinte. O que muda a partir de agora? Porque antes, na dúvida, ou até quando não tinha dúvida, já ingressava. Sem nenhum problema de custo. Isso muda a partir de agora? Muda primeiro, porque os pedidos vão ter que ser muito específicos, né? E com uma necessidade de prova de que aquilo efetivamente ocorreu, que aquilo efetivamente é devido. Né? Por quê? Porque hoje nós vamos ter a sucumbência, que é o ônus de pagar o advogado da parte contrária, caso não faça a prova e seja condenado. Né? Pode haver uma penalização por má-fé, que até então não era muito aplicada, existia, mas talvez não com a importância que hoje ganhou nesse processo. Então o processo tem que refletir a verdade dos fatos, nada mais que isso. Aí tu pode me perguntar, bom, mas então quer dizer que antes nós não tínhamos processos verdadeiros. Não, tínhamos, mas talvez não com aqueles limites de bom senso que uma demanda exige. Não. Quer dizer, cautela a partir de agora, o advogado também vai ter que orientar muito bem o seu cliente? Exatamente, o advogado que for ingressar com a ação vai ter que extrair do seu cliente e não só os fatos que ele se diz ter acontecido, como também verificar as provas que ele vai ter para demonstrar aquilo em juízo. As entidades que ligam com a magistratura, no caso da área trabalhista, também criticaram a reforma. Alegam que isso pode ser um desmanche da justiça trabalhista. O senhor acredita nisso? Existem preocupações, existem comentários. Eu creio que não acredito. Acho que a justiça do trabalho ela é necessária, ela tem uma especialização, ela tem um conhecimento, mas, claro, como tudo, há necessidade de ajustes, não há instituições perfeitas. Né? E creio que se caminha para esse patamar, com reforma, com alterações, com diálogos, com novas regras. Eu acho que sempre se evolui. O direito, apesar de evoluir lentamente, ele não para, ele segue. Talvez não o curso desejado, mas segue adiante. E os advogados também vão passar por uma reciclagem com essa mudança na legislação? Sem dúvida, já devem até já ter se reciclado, né? E já se preparado para essa nova fase, que vai ser uma fase de muita discussão, muito debate, existem vários entendimentos, né? Então vamos ter alguns anos, talvez, de discussões de cunho constitucional e tudo mais, né? Pois, justamente. Como o senhor acredita que os empregadores adotarão as novas regras? De imediato ou aos poucos? Não, eu acredito da seguinte forma. Em primeiro lugar, eu acho que pode haver uma mudança de cultura. Hoje eu acho que no meio empresarial há uma grande dificuldade em ver a assessoria jurídica, né, preventiva como investimento. Geralmente ele é visto como custo e se acaba apenas se preocupando com isso quando se é demandado. Ou seja, entrou a ação, opa, o que eu faço? Aí corre para o advogado. Corre para o advogado. Então, na verdade, é muito importante ter uma assessoria para que oriente os melhores caminhos atuais, o que seguir, o que não seguir, porque existem modernizações que, mal administradas, podem causar um mal muito grande para a empresa. Né? Uma orientação, digamos assim. Uma orientação, uma consulta. Permanente. Né? Exatamente, permanente. Às vezes uma simples elaboração de um documento melhor evita uma questão futura, ou melhor, evitar às vezes é muito forte dizer, possibilita uma defesa ampla na justiça do trabalho. Seria o papel mais ou menos semelhante, fazendo uma comparação, com o que faz, por exemplo, as procuradorias, seja do município, seja do estado, ou seja, elas orientam os governantes, para evitar que eles não apliquem
de forma incorreta as políticas públicas. Neste caso, a partir de agora, as assessorias jurídicas podem orientar as empresas? Exatamente, como se fossem procuradorias. Vão ser escritórios ou advogados terceirizados, até para não ter um custo elevado na folha, mas que prestariam um serviço de consultoria tempo integral, com um sistema de consulta via telefone e outras formas também que existem, né? Mas que possibilite consultas e possibilite esclarecimentos, que é o mais importante nesse momento. Doutor Fernando, e os processos que estão em andamento, muda alguma coisa, altera a regra do jogo? As regras processuais, elas digamos assim, passam a valer de imediato, né? Mas existem algumas situações que vão ter que ser adequadas, né? Por causa, até por uma questão de segurança jurídica, né? Ele vai ter alterações imediatas, sim, em alguns casos, outras não. Só que aí a avaliação vai ser direito a direito, né? Momento a momento. O senhor prevê que teremos uma redução da demanda de ações trabalhistas e isto futuramente poderá dar uma celeridade à Justiça do Trabalho? Creio que sim. Talvez, se não uma diminuição, mas uma lapidação de ações, ou seja, ações mais enxutas e com tempo de tramitação menor. Essa é a proposta e creio que vai ser atingida. Um dos detalhes que chamou a atenção na reforma é a regulação do trabalho em casa. Sim, o home office. Home office, né? A reforma acompanha uma tendência do mercado de trabalho. O senhor citou isso no início, né? A Exatamente. reforma tem esse contexto, né? Tem o home office, tem o trabalho intermitente, como duas grandes novidades, né? E são situações em que ainda eu acredito que deva ter uma regulamentação. Ela não, a lei por si só, ela não dá todos os elementos para uma aplicação imediata. Mas mesmo assim requer regras claras, bem aplicadas e tudo muito bem ajustado, né? Porque hoje uma das questões fortes dessa reforma é que o negociado passa a ter tanta força quanto o que é judicial. Que era a convenção. Exatamente. A questão da jornada do trabalho. Certo. Ela também teve uma mudança. Gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte aí como fica a partir de agora. Quer dizer, passa a valer a partir na verdade, do ano que vem, né? Nós temos dezembro aí, mas... A legislação, essas alterações entram agora em novembro, em meados de novembro, né? Finalzinho agora novembro elas entram em vigor. Na verdade, em termos de jornada, nós temos um intervalo que possa ser reduzido para 30 minutos e possa ser negociado. Existe a questão do banco de horas, que igualmente pode ser negociado mais livremente pelas partes. A criação de jornadas também, né? Aconteceram limitações, ou seja, tem jornadas de 12 horas que antes haviam impeditivos, hoje elas podem ser mais elastecidas. Mas sem perda de direitos, porque os adicionais vão ser devidos. Né? Então, assim, eu ouço muito falar, perda de direitos dos trabalhadores. Não é bem assim. Não é bem assim. Os direitos estão mantidos, eles vão ter que podem ser flexibilizados, mas eles não vão poder aviltar a legislação principal, que é a Constituição. Pois é, temos a questão, uma preocupação do trabalhador, a hora extra. Ela continuará sendo paga? Continuará sendo paga, sim, sem problema nenhum. Né? Agora, talvez não com aquela extensão que tinha antes, por exemplo. Antes se tinha muito a questão do colocação de uniforme, que é o tempo que o empregado levava para sair da empresa e trocar de roupa. Hoje ele é considerado como extra, né? E não tem uma lógica, vai dos 5 minutos a meia hora, 1 hora, e aí gera um abuso, né, de interpretação. Hoje o tempo de troca de uniforme passa a ser tempo da jornada, não é mais considerado como extra. Pelas suas colocações, teremos mudanças de pensamento das duas partes. Sem dúvida. Do empregador e do empregado daqui para frente? Sim. Com essas alterações? Sem dúvida nenhuma. Digamos assim, se avança para um novo patamar, para uma nova situação. Não vai ser tranquila, não vai ser pacífica, mas eu creio que a evolução sempre é vantajosa, sempre é salutar. O mundo ensina, ele é assim, não tem como. O desenvolvimento avança e nós temos que estar prontos para avançar. Doutor Fernando, uma das alegações do governo federal na defesa da reforma trabalhista é de que a atualização das leis possibilitará a abertura de novas vagas
do mercado de trabalho. O senhor acredita que isso realmente irá acontecer? A redução da carga tributária também não seria importante para facilitar a contratação? Já que eu tenho uma demanda também alta quando contrato cargos, né? Quer dizer, eu mudo de um lado, mas eu não mudo do outro. Na verdade, eu tento mudar usando o direito alheio. O meu direito eu não uso. É isso que o governo faz. Não muda. Na verdade, deveria ter, sim, uma simplificação dos tributos, dos encargos sociais, que hoje são bastante elevados, né, de forma a possibilitar, aí sim, uma ampliação da oferta de empregos do país, que é o que é os dias de hoje. Né? Existe um temor por parte de quem emprega, no sentido, primeiro, da legislação e, segundo, da carga tributária, pelo custo de não poder arcar? É uma realidade que o senhor constata no dia a dia? Não tenho visto isso. Existe, sim, a certeza de que, se houver um custo muito elevado, eu não contrato. Isso é documentado, né? Qualquer, hoje, empregador tem que levar em consideração o custo de um empregado. Né? E, então, com base nisso, ele vai contratar ou não. É simples, não tem como ser diferente, né? Agora, aquele papel hoje, e volto à questão do sindicato, né, uma preocupação. Normalmente, quem faz até a regulação numa rescisão é a assessoria jurídica do sindicato. Sim. Com essas mudanças aí, o papel do advogado ele continua igual perante essas entidades de classe. Sim, continua. Inclusive, na parte das rescisões, uma das inovações que nós temos é que agora não vai ser mais necessária a homologação pelo sindicato. A presença das partes, né, acompanhados de seus advogados, firmando os termos de rescisão, eles têm a mesma validade, né, de que, como é feito hoje com a chancela do sindicato. E aí eu te chamo a atenção para mais um ponto. O sindicato ele tem a função homologatória, ele não tem a função judicial de exigir certas coisas. Então a pessoa chega hoje com uma rescisão, o sindicato verifica se está certo. Não está certo, ele tem que fazer o que nós chamamos de ressalva. Esse é o correto. Mas o que tem acontecido hoje que talvez motivou essa alteração? O sindicato diz assim, eu não homologo. E não homologa. Aí o empregador tem que consignar ou tem que submeter aquilo, né? Isso não pode ser assim. Por isso que eu digo, às vezes tem que se entender o porquê que se buscou evoluir com a lei, né? Mas o trabalhador também ele tem que estar ciente de que ele precisa também dessa revisão de uma assessoria jurídica, sim, né? Sempre. Até para não ser eventualmente prejudicado. Sem dúvida, ele tem que se fazer representar, atento aos documentos e assinar somente aquilo que está correto. O senhor citou também a questão constitucional, garantias constitucionais. 13º, férias, quer dizer, tudo isso o trabalhador pode ficar tranquilo. Fundo de garantia, sem problema nenhum, adicional noturno. Todas essas garantias não vão ser mudadas. Quer dizer, o básico foi mantido. O que existiu, na verdade, foi uma atualização? Foi uma adaptação aos novos tempos. Porque, assim, veja bem, nós temos algumas situações que antes não se verificava. Vou te dar alguns exemplos pontuais. As empresas que entram em recuperação judicial. Empresas que entram em recuperação judicial é uma empresa que tem problemas sérios, né? E o que acontecia até então? Tinham que ter depósitos, valores para recorrer, né? A empresa de recuperação não dispunha de fluxo financeiro para recorrer, acabava não recorrendo nos processos trabalhistas e tinha que engolir, vamos dizer assim, as sentenças que fossem aplicadas. Com a nova regra, a empresa de recuperação judicial não precisa mais fazer o depósito recursal. Ou seja, ajuda ela que ela possa ainda discutir, exercer o seu direito de defesa sem precisar descapitalizar. Né? Uma coisa importante. Outra coisa, pega as empresas de pequeno porte, microempresas, trabalhadores domésticos, reduzir o depósito recursal. Hoje um depósito recursal para recurso ordinário, que é o mais simples, está na faixa de R$9 mil. A pessoa tem que depositar R$9 mil, mais ou menos, né? Eu não tenho o valor exato aqui. Quer dizer, é um custo imobilizado que vai ficar ali parado 1 ano, 2 anos, talvez possa ser até mais. Então, assim, diminui e possibilita que as empresas ou que os empregadores possam também discutir judicialmente as suas causas. Doutor Fernando, a contratação por hora, ela será permitida a partir de agora? Sim. Fica prevista, né? Como é que vai funcionar isso na prática? À medida, o trabalhador ele vai ser contratado para trabalhar por período e receberá por isso?
Eu não sei se está se referindo ao trabalho intermitente. Intermitente, acho que é aquele por hora, né? É aquele por hora. Na verdade, são coisas específicas de algumas categorias. Por exemplo, restaurantes. O garçom trabalha das 11 da manhã às 2 da tarde e depois ele pode ter outra atividade, né? Só voltaria a trabalhar de noite. Para esses casos, se aplicaria esse tipo de contratação, né? Que seria boa para o empregador, que não disporia do empregado ocioso o resto do dia, e para o próprio empregado, que poderia ter outras fontes de atividade. Mas, para deixar claro, é proporcional o vencimento dele? Sim, sem dúvida. Como o senhor citou, ficou das 11 da manhã às 2 da tarde, aí ele volta mais 3 horas da noite. É o tempo, a retribuição salarial, ela sempre tem com o tempo de trabalho prestado ao empregador. Nesse caso, por exemplo, ele teria uma carga de 6 horas diária. Receberia o equivalente a 6 horas. Ou seja, parte do período da manhã, parte do período da noite, mas é aquele período. Exatamente. E isso não envolve, por exemplo, o fato de ele trabalhar à noite, como não passa das 10 horas, o adicional. Noturno, no caso, não, né? Não, até às 10 horas não. Agora, se ele ultrapassasse, sim, teria que receber. E a terceirização é outra preocupação dos críticos em relação à reforma, né? Que isso é prejudicial ao mercado de trabalho, ao trabalhador no caso. O senhor vê por esse lado também? Ou é uma possibilidade de abrir novas vagas no mercado de trabalho? Particularmente, a terceirização me preocupa pelo entusiasmo que ela causa na classe patronal. Eu não vejo a terceirização com tanto sucesso como tem que ser. O meu entusiasmo não é muito assim, claro que ela pode ser positiva, ela pode gerar empregos, ela, né, pode ser uma coisa boa, mas tem que ser tratada com muito cuidado. Uma má terceirização pode gerar prejuízos enormes para a empresa. Porque assim, pense bem, hoje o empregado de uma empresa, né, a empresa consegue se defender. Ela tem os documentos, ela tem a informação, ela tem o controle, ela tem a subordinação. O terceirizado, ela vai ter que contratar uma empresa que preste aquele serviço. Essa empresa tem que ser idônea, tem que ter lastro, tem que ser forte, porque se não tiver, ela desaparece do mercado, como exemplos que a gente tem, e todo o custo trabalhista recai para quem contratou aquele serviço. Com detalhe, não vai ter os documentos, não vai ter a informação, e aí fica mais difícil de se defender. É possível, doutor Fernando, então, de fazer, nessa situação que você coloca, de uma realidade que existe hoje, que, por exemplo, as cooperativas de trabalho, que a gente muito brincava, os jornalistas, era as coopertrampa, né? Tinha um termo que a gente usava, né? Porque, na verdade, não eram bem cooperativas de trabalho, recebiam de quem contratava o serviço e daqui a pouco não pagavam os empregados, os cooperativados, e sumiam. E a culpa ficava, o ônus de pagar novamente para quem contratou. Seria, claro, não Exatamente. Mais ou menos por aí? As cooperativas podem ser uma possibilidade, mas aí também a legislação terá que ter adaptações, fiscalizações. A sua preocupação é com a atividade fim? Sim. Então, a atividade fim é meio toda a terceirização, porque hoje eu tomo o serviço de alguém, né? Esse alguém presta com meios próprios o serviço, só que eu não tenho o controle absoluto. Eu teria que exercer esse controle, de ter documentos para poder exercitar o meu direito de defesa. Isso é uma coisa difícil. Esse é um efeito bumerangue, por isso que o senhor cita isso, quer dizer, daqui a pouco que poderia, num primeiro momento, ser interessante para a empresa, pode não ser, num segundo momento, ela pode sofrer demandas judiciais? É que é muito comum se fazer uma verificação no curto prazo. Uma terceirização hoje, ela me economiza tanto, é fantástico, é ótimo. Só que, no médio e longo prazo, eu tenho que computar o risco do passivo trabalhista. Por isso que eu digo, como nós falamos no início, temos que ter uma assessoria para entender bem cada passo que formos dar no rumo da modernização de uma empresa ou de uma relação de trabalho. Agora estamos, claro, falando muito, citando, e até pela preocupação dos ouvintes, que a maioria são empregados, né? Agora, o empregador, ele também não pode se emocionar muito com a reforma, ele tem que também ter o cuidado. Sim, sem dúvida. Tem que ter juízo, cuidado, bom senso e uma boa assessoria. Tá. Então eu gostaria, sim, nós estamos encaminhando mais ou menos já para o final aqui, doutor Fernando, mas eu gostaria, sim, que o senhor passasse para os ouvintes uma orientação a partir de agora. Quer dizer, não é o fim do mundo, né, como temem alguns,
não é o fim do mundo, mas teremos um período de mudanças agora, particularmente desse para o próximo ano, que é o período de agora de adaptação. Quanto tempo o senhor acredita que vai levar essa adaptação, pela sua experiência profissional, e qual o caminho aí que, no primeiro momento, o trabalhador, ele deve ter consciência que existirá uma mudança a partir de agora? Exatamente, eu acho que todos devem ter consciência dessa mudança, né? Eu acho que, como toda novidade, assusta um pouco, vai ter um período de adaptação, mas sobreviveremos, e bem. Eu acho que vamos ter uma boa evolução. E agora, com moderação e cuidado, procure seu advogado, cobre dele uma posição transparente, tanto na defesa como no ajuizamento de ações, sem invenções mirabolantes. Somente aquilo que é devido mesmo. Quer dizer, eu vou ter que explicar muito bem para o meu advogado aquilo que eu quero numa eventual causa trabalhista. Exatamente. Levar os fatos como eles verdadeiramente são. Quer dizer, inclusive isso lembra também um detalhe, né, doutor Fernando? Que a gente conhece um pouquinho desses trabalhos, aquela questão até das testemunhas, né? Quer dizer, tudo vai ter que ser cuidado a partir de agora. Exatamente. Vai ter que haver transparência porque haverão punições. Situações mal feitas para ambos os lados. Eu gostaria de reforçar, então, se, no caso, eu entrar com uma ação trabalhista e eu chegar a perder esse processo, quem paga também sou eu. Quer dizer, antes eu não tinha esse custo, mas a partir de agora terei esse custo. Tem esse custo de pagar o advogado da parte contrária, de pagar as despesas de perito e tudo mais. A conta pode sair salgada. Pode sair salgada e tem que ser paga. Então, tá. Doutor Fernando Damiani de Oliveira, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Rádio Bandeirantes. Eu agradeço, foi um prazer, vou sempre à disposição quando precisares. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Sindregis, Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Coupinori, a instituição financeira dos notários e registradores, e da Clínica Popular Cruz Vermelha Brasileira, que fica na Rua Pinto Bandeira 368, no centro de Porto Alegre. Informações sobre consultas através do telefone 3028-6112, 3028-6112. Sugestões podem ser enviadas para o e-mail esju17@gmail.com. O Espaço Jurídico retorna na próxima semana com uma nova entrevista. Boa tarde, bom final de semana a todos e fiquem agora com o Jogo Aberto.